100 mil pontos. Por quase 100 dias, desde 6 de março, o Ibovespa perseguiu a volta aos 3 dígitos. Algo que parecia muito distante naquele mês, quando a Bolsa ficou abaixo dos 64 mil pontos. Esses 100 mil pontos têm um efeito psicológico, como a gente aprende em estudos de economia comportamental. Números redondos podem representar barreiras a serem vencidas para mostrar que está tudo bem. E provavelmente foi o caso agora. Os investidores viam os 100 mil como um sinal de que ultrapassados significava que o pior já ficou para trás. Mas e agora? Vencida essa barreira psicológica, o Ibovespa vai atrás do recorde de pontos, os 119 mil de janeiro, ou há alguma outra barreira no caminho? É o que a gente vai analisar neste Cafeína. E ainda, o que os gestores de fundo estão projetando para o Ibovespa. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, segunda-feira. Foi dada a largada da semana, Sammy Boy. Largada da semana. Semana passada foi uma belíssima semana para a Bolsa, né? Foi. Subiu mais de 2% no acumulado, passou os 100 mil, falaremos disso e de muito mais coisas. Doni, você aproveitou o seu final de semana? Ficou em casa? Fiquei, né? Não temos muitas alternativas neste momento. Terminei de assistir o seriado do Michael Jordan. O arremesso final? E tem relação com o nome que o técnico deu para a última temporada dele lá, que é The Last Dance. Você... Eu fiquei trabalhando, para mim dia de semana, dia de final de semana é igual, mas é isso que temos para essa panderola. Vamos ao que interessa, Samidana, porque a Bolsa suscita sempre muitas paixões e, como você disse, a semana passada fechou acima dos 100 mil pontos, quase 103 mil pontos, mas foi a primeira semana desde aquele período lá de março que o Ibovespa, de fato, oscilou ali na casa dos 100 mil e acima de 100 mil, né? Ela já tinha batido, mas depois voltou, essa ela se manteve. Exato. Então, olha só o que acontece. Em junho de 2019, o Ibovespa finalmente atingiu os 100 mil pontos, né? Uma marca que, superada, preparou o mercado de ações brasileiro para uma alta que se seguiu àquele momento de 19,5% até os 119.527 pontos registrados em 23 de janeiro deste ano. A Bolsa, depois de 3 anos e meio de recuperação, de alta, apontava naquele momento para um ano muito promissor. Atingidos os 100 mil do meio do ano passado, foram 7 meses para encostar nos 120 mil. E até que em 24 de janeiro o Ibovespa caiu pela primeira vez devido ao temor com o coronavírus. Essa marca dos 100 mil pontos foi uma barreira e tanto para o Ibovespa. Já se falava em chegar aos 100 mil em 2008, Doni, quando o Ibovespa estava lá em 75 mil. Mas aí veio a quebra do Lehman Brothers e falamos dos 100 mil. Descambalhou. Exato. E aí deu tudo errado, né? Veio essa crise imobiliária, o Lehman Brothers, tudo aquilo. Aí sim. O recorde de então era de 73.518 pontos, era um recorde de maio de 2008. E veja você, Samidana, um recorde que demorou quase uma década para ser quebrado. Foi quebrado em setembro de 2017. Porque aí teve aqueles, acho que foi 2003, começaram aqueles protestos, 2013, os protestos julinos, né, aqui em São Paulo, depois teve impeachment da Dilma, aí o Temer teve tentativa de impeachment, então ficou todo mundo deixando o mercado Mas de veja, lado. um pico e quase 10 anos para voltar a atingir, um negócio impressionante, né? Complicado. O próximo passo natural foi retomar o objetivo dos 100 mil pontos, que finalmente foi atingido no ano passado, em junho, Doni. Com um segundo semestre mais positivo do que o primeiro, efeito da liberação do FGTS, entre outros fatores, a Bolsa decolou na expectativa de uma alta mais forte. 2020 prometia. E além disso tem um outro elemento que são os recordes que eram registrados nas bolsas dos Estados Unidos naquele momento. Sobe lá, sobe aqui também, essa costuma ser a regra. Um outro fator importante foi a forte migração de pequenos investidores da renda fixa para a B3, com apetite por ações, montando seu portfólio. Em janeiro deste ano já eram mais de 1,8 milhão de investidores pessoa física. Eles compensaram um recorde
de peculiar do Ibovespa, a forte saída de estrangeiros que tiraram nada menos, Doni, que 44,5 bilhões de reais na bolsa do ano passado. E o terceiro fator foi a queda dos juros, que em 2019, no ano passado, terminou em 4,5%, que já era a menor Selic da história, ainda mais quando a gente fala da Selic real, que é a Selic descontada da inflação. Exato, mas vem a questão. E agora? Não é? Colocados os dois pés depois da linha dos 100 mil. Qual o futuro do Ibovespa? Muita gente vê o futuro repetir o passado, como diria o cantor predileto de Samidana Cazuzza. Loucura. Não é? O Ibovespa, nessa visão, segundo alguns especialistas em análise gráfica, agora teria duas metas, né? 2 pontos importantes aí no horizonte. A primeira é atingir aquele patamar, aquela zona de 105 mil pontos. Segundo os grafistas, é uma barreira menor, mas vale a pena ser mencionada e não deixa de ser aí um percalço, um desafio para o Ibovespa seguir avançando. Ultrapassando os 105 mil pontos, restará, segundo esses grafistas, o que? O recorde de 23 de janeiro de 119.527 pontos. Daí para cima, haveria um espaço mais livre para avançar, Sam. A pergunta que fica, Doni, é, mas será que isso é mera torcida ou dá para confiar? Olhando para os fundamentos dessa alta atual, os analistas têm compilado algumas razões, são 7 mais ou menos, para assegurar que a Bolsa ainda tem chão para subir. É isso. E quais são elas? Vamos dar uma olhada no telão, porque preparamos uma arte para isso. São as 7 razões para achar que a Bolsa sobe mais. Vamos à primeira razão, Samidana, é com você. Primeira razão está aqui. É a liquidez. A gente tem 10 trilhões de dólares em liquidez. Os governos injetaram dinheiro, está todo mundo capitalizado. Qualquer notícia, mesmo que não seja tão boa, já sai todo mundo comprando. O fator principal é a liquidez, então. Os bancos centrais e governos do mundo em todo, puxados pelos Estados Unidos, principalmente, aplicaram muito, mas muito dinheiro na economia. A gente estima aí 10 trilhões e contando, fora créditos, ajuda emergencial, apoio a setores e investidores. Então, Doni, essa é uma belíssima razão. Exato. E aqui no Brasil, nós tivemos programas setoriais como das empresas aéreas, crédito para capital de giro, entre outros, numa conta que está perto de 1 trilhão de reais. Isso afeta positivamente as ações das empresas beneficiadas, como o caso do pacote das aéreas. Segundo fator, Doni, temos o segundo fator? Vamos ver, põe na tela. Selic. Então, o que Sim. quer dizer isso? O segundo fator que contribuiu foi a Selic mais baixa. A gente tinha falado de 2019, fechou no 4,5, pois a Selic agora está 2,25. Isso é muito mais complicado do que parece, porque a poupança, por exemplo, o próprio Tesouro Selic no curto prazo não cobre sequer a inflação. Você tem que descontar imposto, custo de transação e inflação. Então, o cara, antes, você ganhava pouco, mas estava ganhando. Agora, se você não fizer nada, você está perdendo o jogo. Então, perdendo o jogo, as pessoas tentando aí virar, e uma das possibilidades, sem dúvida, é ir para a Bolsa. É isso. Então, essa taxa baixa, quando você olha para as alternativas de renda fixa, bom, onde que eu posso ganhar dinheiro então, né? E a renda variável se torna muito mais atraente. Tudo isso nos leva ao terceiro fator pelo qual o Ibovespa ainda tem muito para subir. Vamos dar uma olhada na tela aqui? Pequenos investidores. A chegada dos pequenos investidores. Eram 700 mil no fim de 2018. Hoje, como a gente mencionou, são mais de 2,5 milhões. Foi com eles que a recuperação começou, comprando mais do que vendiam em março. Como esses 2,5 milhões de investidores são apenas 1,2% da população brasileira, ainda existe muito espaço para crescer. Vale lembrar, a gente já falou aqui algumas vezes, que a Coreia do Sul, por exemplo, tem 10% da população investindo em renda variável, investindo na Bolsa. Nos Estados Unidos, quase 50%. Vamos ao quarto fator, Doni Denútil, quarto fator chamado economia voltando. A recuperação da economia como vista. Por exemplo, no dado de varejo, saiu em maio 13,9% de alta no varejo na comparação com abril. O que significa? A Bolsa estava precificando um número pior. O número não tá bom, porque você tem que falar 13,9 em maio, tudo bem, mas caiu muito mais antes. Mas está melhor do que esperava, então isso ajudou nesse gás. Então, por enquanto, a gente pode falar que o estrago previsto na Bolsa não aconteceu.
E talvez tem também o elemento do cenário internacional, né? Lá a recuperação tem acontecido em vários países, é o caso da economia americana, por exemplo, os investidores estão mais otimistas, mesmo com o país ainda tendo que lidar com a epidemia de Covid, né? Mas as pessoas acham, as previsões, os analistas, todos apontam para uma retomada do crescimento. Vamos dar uma olhada no próximo elemento aqui que nos deixa otimista com a Bolsa de Valores, auxílio emergencial. O que acontece? Um estudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, apontou que o auxílio emergencial e a ampliação do Bolsa Família para R$ 600 mensais acabaram evitando em conjunto a queda do PIB em 2%. É um estudo que ainda é uma previsão, sim, mas de qualquer forma tem muita gente apontando isso. Já vi estudo apontando até que isso evita, em vez de 2,5%. De qualquer forma, o governo manteve o auxílio até agosto. A lógica é que, pegando a economia já na ascendente, terminando o primeiro semestre, possa ocorrer o mesmo do que aconteceu no ano passado com a liberação do FGTS, ou seja, deu um gás no PIB, Doni. Exatamente. Sexto fator, Samidana. Sexto fator, vacina e tratamento. A gente sabe, isso acontece no mundo inteiro, quando você tem vacinas avançando, as bolsas sobem. Então, muita gente fala, vacina e tratamentos são impulsionamentos naturais para a bolsa. Já tem mais de 136 vacinas em desenvolvimento no mundo, algumas, eu diria que 10 em fase final, mas devemos ter a vacina ainda esse ano. A questão é, vai chegar no Brasil, a que preço? Mas, de qualquer forma, a expectativa tem ajudado as bolsas nas últimas semanas, em um momento em que o vírus começa a preocupar. No Brasil, preocupa muito, nos Estados Unidos também. Lá, alguns estados americanos já estão em baixa, a pandemia já está meio resolvida, mas em outros estão batendo recordes, casos, por exemplo, da Flórida e da Califórnia, 2 estados muito ricos. Então, apesar do cenário estar ruim, os investidores não acreditam em novos fechamentos. E, obviamente, isso prejudicaria muito a recuperação econômica. E temos o sétimo e último elemento aqui que nos deixa otimistas com a Bolsa. A China, last but not least, digamos assim, a recuperação chinesa. O país já está em tendência de crescimento, segundo a OCDE, e como várias empresas brasileiras exportam para o nosso maior parceiro comercial, a volta da China ajuda muito a uma subida, a uma alta das ações dessas companhias. A gente pode citar uma, por exemplo, a Vale pega carona na escalada do preço do minério de ferro, tá certo? E nós temos também, Sami, como prometemos na abertura deste programa, não apenas a nossa voz. Não, aqui é um programa multivozes. Sim. O que a gente vai ter hoje? A gente chegou e perguntou para gestores, cara, vai ficar no dia a dia lá, compra, vende. Claro que gestor tem que ser um pouco otimista, porque senão o cara não trabalha como gestor, mas a gente perguntou, e aí? Qual que é o futuro da nossa querida B3 e do Ibovespa? Então temos agora na tela o que eles nos contaram. Muito bem, vamos começar com você, Samidana. Comigo? Na lente da verdade. Diga. Vamos, gestor a gestor, fazer um ping-pong aqui. Leia aí o que eles estão dizendo. Da Forpus Capital. Certo. Falou assim, continuamos acreditando que os mercados devem performar bem ao longo das próximas semanas, em função da reabertura das economias. O eventual aparecimento de uma vacina pode ser oportunidade interessante para diminuir posições e comprar proteção para as eleições americanas de novembro. Até lá, manteremos posições otimistas concentradas principalmente nos setores de comércio eletrônico, tecnologia e imobiliário. A Guepardo Investimentos disse o seguinte: a Guepardo Investimentos acredita que o Ibovespa estará em níveis ainda maiores no final do ano. A rápida retomada aos níveis pré-eclosão da pandemia do novo coronavírus é um sinal que os investidores passaram a considerar o longo prazo em suas análises de investimentos. Os efeitos da pandemia se concentrarão no curto prazo e a tendência é de uma recuperação lenta e gradual que seguirá até 2021, a depender do setor. Já a Trópico Investimentos nos escreveu dizendo o seguinte: a economia foi um pouco menos impactada do que se esperava, mas ainda assim é tudo muito incerto. Como não conseguimos prever o que irá acontecer, prestamos atenção ao ambiente macroeconômico, mas não é o que direciona nosso foco. O foco é e sempre será na empresa. Com a injeção de liquidez por parte dos bancos centrais,
a situação parece resolvida, mas o impacto no balanço das empresas apenas poderá ser avaliado nos próximos meses. Em nossa análise, pouco importa em qual patamar a bolsa está, mas sim o quanto cada empresa está descontada de seu valor justo. E tem a Western Asset. A Western Asset, no cenário externo, aponta a injeção de liquidez via medidas monetárias e fiscais sem precedentes na história econômica mundial, como a gente apontou aqui, e a saída dos países do modo quarentena para o modo reabertura. No Brasil, eles indicam a redução na temperatura política, vivenciada a partir de meados de maio, e, indo ao que interessa, a Bolsa. O que diz a Western Asset? Olha só, olhando para frente, seguimos construtivos com a classe de ativos. Ainda vemos potencial de valorização de cerca de 15% num horizonte de 12 meses, com viés de revisão para cima, à medida que temos nos surpreendido positivamente com alguns indicadores de atividade. Além disso, o cenário externo segue favorável, com retomada das principais economias mundiais e manutenção da abundante liquidez global. Por fim, a manutenção da taxa de juros em patamares baixos segue como um incentivo para a entrada de novos recursos em bolsa, contribuindo para dar sustentação a esse movimento. Resumindo, Doni, cenário positivo, mas temos riscos. Destacamos para o nosso espectador 5 deles. Vamos lá, em tela cheia, começando com você, Samidana. O primeiro faz parte de 10 em 10 alertas, como demonstra o ressurgimento da epidemia nos Estados Unidos e a chegada mais forte da Covid aos estados do Sul aqui no Brasil. Ninguém sabe o comportamento do vírus no futuro. Com esse abre e fecha, a Covid vai se mostrando imprevisível para a economia do país. Essa evolução, nos próximos meses, é o que vai dar a toada da economia. Um outro fator é a força da economia ou a falta dessa força, né? É importante ficar atento à falência das empresas. Várias fecharam as portas. Mesmo com a recuperação que se observa agora, a limitação de caixa no período de isolamento social fez com que algumas tivessem que decretar o fim permanente das suas atividades. Então, agora vamos ver quem conseguiu sobreviver, qual vai ser a força de recuperação dessas empresas, já que novos protocolos mais restritivos, como o menor número de consumidores em shoppings e assim por diante, ainda podem perdurar mais um tempo. Fim do auxílio. A partir de setembro, será preciso ficar atento também ao fim do auxílio assistencial. No ano passado, a partir do 4º trimestre, a economia enfraqueceu, ressaltando-se que o Ibovespa continuou a subir. Então, temos que ficar atento, a depender do setor, seu efeito nessa economia eventualmente mais lenta. Tem a questão da vacina também, né? A gente já falou, acho que existem muitas vacinas em desenvolvimento, muitos avanços importantíssimos, notícias animadoras nesse sentido, mas não deixa de ser um risco no horizonte. Em que aspecto? Se por um lado há muitos motivos para ser otimista, como eu disse, com relação à vacina, os cientistas não fazem milagre também. Os prognósticos são bons. Alguns medicamentos e vacinas se mostram de fato promissores, mas por enquanto não há garantia de quanto tempo vai demorar para a vacina estar de fato aqui, concretamente, à disposição da população nos mais diversos países e vale, claro, para o Brasil. E o último fator é a eleição americana. Época de eleição costuma ser época de volatilidade alta, ainda mais no caso de uma disputa acirrada, que é o que devemos ver lá entre Trump e Biden, no nosso grande irmão do norte, Doni. Bom, mesmo considerando tudo isso, né, são elementos que a gente tem que ter aí no radar, pontos de cautela, mas eu acho que o saldo é extremamente otimista, positivo. O dos gestores é assim, a minha percepção também vai muito nessa linha e a gente pode pegar outros exemplos ainda. O Banco Credit Suisse é uma das instituições estrangeiras otimistas com a Bolsa Brasileira. Num relatório no fim de semana, ele recomendou as ações de bancos. O banco americano, Goldman Sachs, andou considerando a B3 a bolsa ideal, nas palavras da instituição, para uma recuperação. Então, eu enxergo bom espaço para crescimento ainda, Sammy Boy. Qual é a sua percepção? Também, eu acho que a gente tem vários riscos, né? Tem reformas, principalmente no Brasil, vindo, reforma tributária, ajustes fiscais, mas eu acredito no país. E, de novo, difícil saber se a alta vai ser semana que vem, 2 meses depois, mas no longo prazo, ainda mais pesando a Selic que temos em 2,25, provavelmente indo para 2, eu acho uma loucura não ter alguma exposição em bolsa.
Perfeito. E é interessante quando a gente olha aquele dado, né? De 2007 a 2017, a Bolsa tinha ficado abaixo do pico. E agora, com uma pandemia, um cenário completamente inesperado, com essa crise global, já voltamos aos 100 mil pontos. E algo me diz que vai demorar muito menos, mas muito menos do que 10 anos. Talvez sejam alguns poucos meses, quem sabe semanas. Veremos para retomar ao pico anterior. Mas são duas conjunturas interessantes de se analisar. Clique, like, se inscreva. Exatamente, pacote como falariam completo. os franceses. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.